Olá, Odair. Olá, bom dia. Muito bom dia. Agradeço a tua participação aqui nos estúdios da Rádio Educativa para falar-nos do encontro que tiveste em Portugal de literatura infanto-juvenil da lusofonia. Como é que correu? Correu muito bem, obrigado pelo convite para cá estar. Eu fui lá a convite da organização para falar sobre a experiência da literatura infanto-juvenil em Cabo Verde, para conhecer a experiência da lusofonia, o que é que estão a fazer em termos gráficos, em termos literários, em termos de ilustrações, mesmo também a parte editorial, porque foi um encontro que reuniu especialistas de vários países, mesmo na área da edição, bibliotecários, professores, animadores culturais e também autores e ilustradores também. Então, foi um momento de partilha, de levar o que nós temos feito. Eu, na minha apresentação, procurei dar uma visão panorâmica em termos da literatura para a infância em Cabo Verde, numa perspectiva mais historicista, de mostrar de onde começou a evolução e em termos do traço dos nossos ilustradores, ao mostrar as nossas ilustrações, ao mostrar autores, a dar a conhecer o que é que temos feito em Cabo Verde para juntar dentro desse grande mundo que é a lusofonia e mostrar que Cabo Verde também tem um contributo nessa área de literatura para a infância. Uhum. E como é que foi essa interação, a troca de experiência entre os escritores especialistas dos outros países que estiveram no evento? Eu considero uma experiência válida, uma experiência enriquecedora, por conhecer realidades, por exemplo, do Brasil, de autores que contam 100 mil exemplares publicados no Brasil, 60 mil publicados na China, ou de autores que desbravaram o caminho em Portugal, e já há pessoas já de certa idade, muita idade mesmo, que há muito tempo estão nessa área da literatura para a infância, conhecer as dificuldades em termos de edição, porque tivemos especialistas na área da edição que foram explicar o que é que procuram num autor, o que é que procuram numa história antes de fazê-la tornar-se um livro, e qual é o percurso. E tem um rol de informações partilhadas por especialistas do Brasil, principalmente do Brasil e de Portugal. É um encontro da lusofonia, mas não havia toda a lusofonia. Portugal, Cabo Verde, Brasil, basicamente, mas um encontro muito produtivo em termos de troca, em termos de troca de contactos para um autor novo como eu. É muito importante conhecer pessoas, né, dentro dessa área, pessoas que podem abrir certos caminhos, abrir caminhos de parceria, mas também um momento de aprendizagem, entender o que é que um autor já tem um percurso de 20, 40 anos na literatura para a infância, o que é que fizeram, o que é que entendem sobre esse panorama, e tentar beber dessa experiência e tentar entender e questionar o meu contributo, o meu percurso pequeno dentro da literatura para a infância. E, como tal, o encontro da literatura infanto-juvenil da lusofonia foi muito interessante, foi muito enriquecedor para a minha forma de ver a literatura para a infância. Sei também que visitaram algumas escolas. Como é que correram essas visitas? A interação também com as crianças? Muito bom, muito bom. Foi uma recepção sempre calorosa de crianças interessadas em conhecer essas histórias, e como são histórias referenciais a Cabo Verde, e criarem um imaginário. A minha preocupação também foi criar esse gosto de conhecer. Quando falo-lhes da bruxa, digo que em Santo Antão, em Janela, há bruxas, as crianças dizem logo: há bruxas de verdade, feiticeiras. Eu digo: agora vocês têm que ir lá para descobrir isso. Como que criar uma motivação para a criança ir tornar-se um turista literário, um turista cultural,
e ter Cabo Verde no seu imaginário. Então, em termos de interesse, de curiosidade, elas mostraram uma enorme curiosidade sobre Cabo Verde, o que é que nós fazemos cá, o que é que nós temos cá, o que é que não temos, e pelas perguntas dá para ver o nível de conhecimento e do imaginário que tem de um país da África perdido no meio do Atlântico. E foi um momento interessante de dar a conhecer a minha obra, dar a conhecer. Eu sempre tive essa preocupação de não me cingir-me à minha obra e ter uma visão, uma intervenção mais generalista, para além da minha obra, falar do que é que nós temos feito em Cabo Verde em termos de literatura e englobar o máximo possível, e dar a conhecer outros autores e dizer, olha, eu também estou a tentar inserir-me dentro desse universo da literatura para a infância em Cabo Verde. E falando da tua obra, tu faz a Princesa Crioula, foi apresentada em Portugal e também na Holanda. Como é que o público de lá, dos dois países, recebeu esta tua obra? Bom, no primeiro lugar foi apresentada em Portugal, sim, tu faz a Princesa Crioula. Uma das coisas que mais chamou a atenção, principalmente dos autores brasileiros, é o facto do livro ter capa dura. E eles têm uma... como é que a capa dura, o que é que eu fiquei a saber, é uma coisa quase que impensável para a literatura infanto-juvenil no Brasil, porque a capa dura encarece o livro, então eles ficaram todos deslumbrados pelo facto de ter capa dura, porque em Portugal o livro foi apresentado por um público maioritariamente brasileiro e português e também cabo-verdiano, que já está inserido dentro da área de literatura para a infância. A recepção foi muito boa, o interesse pela obra, de conhecer, de levar para fora, de levar com eles, eu achei muito bom ter interesse de especialistas na área de literatura para a infância com a minha obra. Depois, em Holanda, foi para a comunidade cabo-verdiana. Eles encheram a sala da Casa da Cultura no consulado de Roterdão, de Cabo Verde em Roterdão. Então, encheram a sala. Para mim foi um momento muito bom de ver, sentir todo aquele calor humano e, no fim, ver que os livros foram poucos. E as pessoas estavam a pedir, porque esgotaram-se todos os livros, compraram. Foi um momento de dar dedicatórias até cansar a mão. Mas foi um momento muito bom de ver o interesse pela minha obra, o interesse por ouvir falar sobre a literatura para a infância, porque eles foram lá para a literatura para a infância de Cabo Verde. Foi isso. E isso me dá um alento de saber que as pessoas saem das suas casas para conhecerem livros para a infância. E me dá mais alento para escrever, para continuar esse trabalho de edição. Então, a Europa foi um momento muito bom, muito mágico, de afastar essa fronteira que nós temos em Cabo Verde, afastar um pouco mais e fazer com que o livro para a infância de Cabo Verde também tenha presença mais além mar. E para quando o lançamento em Cabo Verde? Bom, nós estamos a tratar disso. A pretensão é que seja nessa segunda semana de abril, de forma que nós já estamos a tratar do espaço, de apresentação. É um processo que tem como é que dizer? É um processo que leva o seu tempo, porque cheguei agora da Europa e até que vá fazer todo as demarches vai levar algum tempo. Então, nós nas próximas 2 semanas, nós já teremos uma data e estaremos já a publicitar e a convidar pessoas a conhecerem a obra aqui em Cabo Verde também. A obra Tu Faz a Princesa Crioula tem uma participação muito especial da tua enteada Luna Alvarez. Nossa relação de padrasto ou melhor, de papadrasto e de enteada começou com alguns choques, como é normal, de início. Então tive alguma necessidade de conseguirmos
entender. Então, num belo dia, eu estava a tentar entender, chegar a um acordo com ela, e ela não estava muito afim disso. Eu disse assim, pô, eu vou fazer uma história sobre uma princesa chorona, porque ela estava a chorar por causa de um assunto que lhe interessava. Então, fomos para casa, estava lá e desafiei-a, e ela começou a dar umas ideias, depois eu dava outras, e ela começou a fantasiar umas cenas, personagens, e eu fui dando forma, e nós trabalhamos em colaboração. Depois eu fiz todo a engenharia até que o livro nascesse, mas ela tem uma participação especial, um contributo enorme de participação, e por isso que eu tenho essa preocupação de tê-la ao dar voz à história, e agora é tentar convencê-la, desafiá-la a fazermos já a apresentação com ela na mesa, porque por enquanto ainda a Luna está a dizer que não quer falar na mesa. Temos a Luna nos estúdios também, nos estúdios da Rádio Educativa. Luna, como é que foi essa experiência? Onde é que tu arranjaste tantas ideias para apoiar o Odair, para seres a coautora do livro Tufas, a Princesa Crioula? Não queres falar um bocadinho sobre isso? Se calhar mais à frente. Odair, Tufas, a Princesa Crioula é um livro bilingue. Pensas a longo prazo apresentá-lo, lançá-lo noutros países da Europa e não só, além fronteiras? A intenção é essa. O livro, na verdade, o livro é trilingue. Tem a versão em francês, mas só que essa edição foi feita só a versão em português e a versão em inglês, porque o objetivo é alcançar uns novos públicos, é internacionalizar a obra. A minha pretensão não é escrever de Cabo Verde para Cabo Verde. A intenção é conseguir inserir-se num mercado maior, um mercado que possa interessar pela literatura cabo-verdiana, mesmo que escrita em inglês, que escrita em francês, ou mesmo a comunidade francófona e anglófona presente em Cabo Verde, para uma criança do Senegal que esteja cá conhecer um pouco também do que é que nós temos de bom, das nossas crianças, o que é que tem de bom dentro da sua língua, fazer também essa transição, porque as nossas crianças nas escolas têm o inglês e têm o francês dentro de livros didáticos. A pretensão também é que tenham a literatura em inglês, em francês, relacionada com Cabo Verde, para a literatura de infância. Então, a proposta insere-se tanto para as comunidades que estão cá, imigradas, a comunidade escolar, a comunidade diaspórica e do mundo. A ideia não é cingir-se somente fazer algo regionalista, algo que fique só dentro de Cabo Verde. Por isso que tem essa versão em inglês, tem essa versão em francês que ainda não viu a luz do dia, mas é uma das pretensões. E a ideia é deixar que o livro corra o seu caminho. Odair, muito obrigado. Não sei se a Luna já está mais à vontade ou se quer ler-me um trecho do livro para terminarmos essa entrevista. Muito, muito longe, perto do mar, Tufas, a princesa que também era conhecida por ser muito chorona, morava num castelo feito de sal das suas próprias lágrimas, onde brincava com o seu bonito sorriso sem 2 dentes da frente. Muito obrigada, Luna. Odair, muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigado a nós, e eu e a Luna nos despedimos. Gostamos também do convite, esperamos cá voltar e falar um pouco mais, não é, Tufas? Eu também espero, também, Luna. Obrigada.